Olá, concurseiros! Está aberto mais um edital da Polícia Penal de Minas Gerais e nós vamos fazer uma breve passagem sobre esse edital, ok? Sem mais delongas, vou me apresentar aqui. Meu nome é André Rezende, sou policial penal de Minas Gerais há cerca de 8 anos. Estou lotado na cidade de Uberlândia, sou bacharel em Direito, sou pós-graduado em Gestão Prisional e Direito Penal e Processual Penal. Então, nós vamos falar do edital de concurso público da Sejusp de 2025. E, propriamente dito, nesse momento, vamos falar somente da primeira etapa, que é o primeiro degrau, né, para que possamos alcançar esse cargo. Então, vamos falar da prova objetiva e redação. A banca organizadora é o Instituto AOCP. É uma banca nova para esse concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Não tem muitas novidades, os enunciados dessa banca geralmente são bem objetivos, questões de múltipla escolha com 4 alternativas, é aquele modelo padrão que o concurso da Polícia Penal ele já vem nos últimos anos. Então, as questões elas são realmente dirigidas ao cargo, né, ao concurso, enfim. Então, não tem muita surpresa, muita pegadinha, é uma coisa assim bem mais tranquila, digamos assim, mas não quer dizer que você não deva se preparar, né, para fazer a sua prova, porque a questão não é simplesmente passar, se classificar também bem, porque realmente é muito importante e vocês vão entender o porquê depois. Referente à escolaridade exigida ao ensino médio, a remuneração atual está em R$ 5.332,63 para o nível 1, grau A. E vai ter benefícios também, como auxílio alimentação, que atualmente está em R$ 1.100, e tem uma projeção, né, de aumento aí para R$ 1.600, caso o servidor ali, né, bata algumas metas. Ok? Depois vamos falar sobre isso também. Período de inscrição é dia 2 de dezembro de 2025 ao dia 22 de dezembro. Este é o período de inscrição, 2/12 a 22/12. E a data da prova objetiva e redação é no dia 25 de janeiro de 2026. Ou seja, está logo ali, né, menos de 3 meses de preparação. Então vamos falar dos requisitos, né, para o cargo. O primeiro é ter o ensino médio completo, ou seja, você vai ter que comprovar a sua escolaridade mediante a apresentação aí, né, do seu certificado de conclusão do ensino médio com o histórico, ok? Ou nível médio técnico também. E vamos falar um pouquinho sobre as atribuições, o que é muito importante, muita gente deixa passar batido. Porque às vezes simplesmente olha o concurso público como uma oportunidade de estabilidade, de ganhar um pouquinho mais do que a CLT, enfim. Aí passa no concurso, quando vai assumir o cargo, vê que aquilo não é o que ele bem queria, que ele desejava, vai ser um frustrado na vida e vai impactar não só a sua própria carreira, como a dos demais colegas ali fazendo coisas erradas, depois respondendo processo e às vezes até sendo exonerado, expulso, enfim. Então, entenda realmente que você está fazendo um concurso para um cargo de policial penal. É um policial. Então, tem suas atribuições ali, que são bem rígidas, que são bem organizadas, e você tem que ter conhecimento e saber se é isso que você realmente quer para a sua vida. Então, vamos passar rapidamente ali pelas atribuições, que é garantir a ordem e a segurança no interior dos estabelecimentos prisionais, desempenhar ações de vigilância interna e externa nos estabelecimentos prisionais, inclusive muralhas, guaritas, bem como em órgãos e locais vinculados ou de interesse do sistema prisional. Exercer atividades de escolta e custódia de presos. Executar operações de transporte, escolta e custódia de presos em movimentações externas, bem como em transferências interestaduais ou entre unidades do interior do Estado. Realizar buscas periódicas nas celas. Sim, vai ter que fazer aquele famoso bate-cela ali, realizar revista nos familiares e visitantes dos presos. Isso, né, em dias de visitas, que geralmente são nos finais de semana, vocês vão ter que atuar em todas essas atribuições aí. Prestar segurança profissional a profissionais diversos que fazem atendimentos especializados aos presos nas unidades prisionais.
Ali diversos profissionais de diversas áreas vão estar visitando, né, as unidades prisionais. Tanto os advogados, tanto o pessoal de assistência religiosa, assistência médica, psicológica, ONGs com diversas ações sociais ali. Então, você vai ter que prestar a segurança desse profissional, que vai estar lá naquele momento, né, atuando ali também. Não só a segurança da unidade em si, a sua segurança e a dos seus colegas, como também das pessoas que ali estiverem presentes. Inclusive da segurança do preso também, que você está ali, né, para resguardá-lo também. Conduzir presos à presença de autoridades, seja dentro da unidade prisional ou fora da unidade, seja em fórum, ou algum evento, convenção, etc. Aquilo que tiver pré-estabelecido e determinado, você vai estar lá fazendo a condução de presos. Essa é uma das suas atribuições. Ou seja, se você tem medo de preso, não gosta de preso, tem pavor, não gosta da área de segurança, não tem uma noção mínima de defesa pessoal, pense bem antes de fazer esse concurso, porque provavelmente não é para você. E eu estou jogando a letra bem real aqui porque acontece muito. As pessoas só visam questão salarial, questão de escala, enfim, sair do CLT, questão de estabilidade, e vão se frustrar aí no dia a dia de trabalho. Adotar medidas necessárias ao cumprimento dos alvarás de soltura, obedecidas às normas próprias, informar ao preso sobre seus direitos e deveres de conformidade com o regulamento disciplinar prisional, o famoso REDPRI, e demais normas vigentes, verificar sobre a necessidade de encaminhar presos a atendimentos especializados. Ou seja, a sua função diária ali é fazer cumprir a rotina de atendimentos, né, da sua unidade prisional. Cumprimento de alvarás, atendimentos, sejam eles hospitalares, seja com psicólogo, assistente social, etc. Ali a sua rotina é fazer tudo isso funcionar durante o horário de expediente ali. Entregar medicamentos aos presos, observada a prescrição médica, obviamente. Prestar assistência em situações de emergência, primeiros socorros, incêndios, transportes de enfermos, rebeliões, fugas e outras assemelhadas. Preencher formulários, redigir e digitar relatórios e comunicações internas, participar de comissões de classificação e disciplina quando designado. Ou seja, tem essa parte aí bem burocrática administrativa também. Dependendo do local que você está ou a função ali de alguma coordenação, enfim, você vai ter um livro, um relatório para preencher todo o plantão dos fatos, né, ocorridos ali, das divergências, das alterações, enfim, tudo que ocorreu no seu plantão do dia ali, você vai ter que relatar aquilo, porque aquilo é um documento, né, oficial, ok? E também outras atividades que vieram a ser incorporadas ao cargo por força de dispositivos legais, ou seja, sempre vai ter alguma atividade extra normalidade ali que o diretor vai pagar a missão e vocês, né, nós como policiais penais vamos ter que executar essa missão. Então, aos candidatos inscritos exclusivamente nas vagas reservadas a pessoas com deficiência, ou seja, os PCD, mediante avaliação de deficiência, né, através da perícia médica preliminar, serão atribuídas atividades de baixo risco sem o acesso ou porte de arma de fogo. Ou seja, as pessoas, os que vão ingressar na carreira de policial penal sendo, né, PCD, eles vão ter atividades ali mais de baixo risco, não vai estar um embate diretamente com o preso em si no dia a dia, mas será funções mais administrativas, né, como guarda e controle de armamento, munições, equipamentos de proteção individual, coletiva da unidade prisional, rádios, detectores de metais, ou seja, seria ali uma intendência, alguma sessão ali para fazer uma parte administrativa, seria essa mais a função, né, do PCD. Trabalhar ali no CFTV, né, análise de imagens capturadas pelas câmeras das áreas internas e externas, registro de ocorrências, né, confecção de redes, etc.
Revista pessoal, ele vai poder fazer também. Procedimentos de admissão, movimentação e desligamento de IPLs, né? E bem como manter o sistema de informações prisionais atualizado de forma tempestiva, ou seja, de forma, né, recorrente ali. E outras atividades identificadas pela Sejusp durante o exercício do servidor. Beleza, então vamos para as disposições preliminares. Por que eu estou sendo bastante incisivo nessas questões mais teóricas? Porque tem gente que vai prestar um concurso e nem lê o edital, nem sabe do que se trata, nem sabe se ele está apto, se ele está é, apto para fazer esse concurso, enfim. Vai lá no dia da prova, faz de qualquer jeito, não sabe norma nenhuma e nem está nem aí com nada, não sabe de nada. Então, eu vejo que é importante você já ir para a prova objetiva, não sabendo apenas das questões ali que, né, vão, vão ser destacadas na prova, enfim, e saber fazer uma boa redação. Mas saber das normas mesmo, para não vier a nem ser eliminado. Enfim, imagina que frustrante você é se preparar, estudar, e no dia da prova, por conta de um vacilo, por conta de algum equívoco seu, uma inobservância das disposições do edital, e você já ser eliminado. Enfim, é algo realmente que não é legal. Então é importante, não falo perder um tempinho, mas assim, gastar um tempo lendo o edital, dando uma analisada realmente se essa função, esse cargo é para você, para que você faça uma boa prova, passe pelas demais etapas, depois tome posse e venha vibrar, né, na função. Nós precisamos de sangue novo ali, mas que gente comprometida, porque é uma função assim realmente exige dedicação e empenho, ok? Então, falando do concurso público, né, a que se refere esse presente edital, será executado pelo Instituto AOCP pelo endereço www.institutoaocp.org.br. E aqui é bem claro, não serão fornecidas por telefone, nem por e-mail, nem a respeito de datas, locais e horários de realização de provas ou de demais eventos. E o candidato, ele deverá observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas nesse edital e demais publicações, que com certeza vão ter aí atualizações, retificações, enfim, é somente pelo endereço eletrônico do Instituto AOCP. Cidades para realização das provas objetivas e de redação. Então, não serão todas as cidades do estado de Minas Gerais que vão ser realizadas as provas. Já existem as cidades pré-estabelecidas. O porquê disso? Porque são cidades, né, que têm uma capacidade de comportar, né, têm uma estrutura, uma infraestrutura para que sejam realizados os concursos. E vamos a essas cidades aí por ordem alfabética, né? Barbacena, Belo Horizonte, Contagem, Curvelo, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Pastos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia, Unai. Podendo também, olha só, podendo ser aplicados também em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município. Ou seja, mas eu não moro em nenhuma dessas cidades. Guerreiro, se desloque para uma dessas cidades mais próximas aí onde você mora e preste bastante atenção no momento de escolher essa cidade na hora de efetuar a sua inscrição, porque depois de escolhida não pode mudar. Tome bastante cuidado com isso. Então vamos lá. Para as disposições preliminares. Para as vagas femininas, são 244 vagas de ampla concorrência, mais 27 vagas PCD. Para o cargo masculino, são 816 vagas de ampla concorrência e 91 vagas PCD. A taxa de inscrição é R$ 48,90. Então, você vai iniciar, o ingresso na carreira se dará no nível 1, grau A, conforme estabelecido, né, o artigo 9º da Lei 14.695 de 2003.
E muito importante isso daqui, ó, o cargo ele é exercido em regime de dedicação exclusiva e a jornada ela pode ser cumprida em escala de plantão, conforme previsto na lei da carreira. Ou seja, nós atualmente trabalhamos em três escalas, digamos assim, temos a 12 por 36, normal, temos a 24 por 72, temos também os diaristas, que têm uma folga durante a semana. Então, essas três escalas são as mais comuns aí no sistema prisional mineiro. E lembrando, o cargo é exercido em regime de dedicação exclusiva. Por quê? Porque mesmo no seu momento de folga, caso ocorrer algum problema, você pode ser acionado e deve comparecer, né, à sua unidade de trabalho para prestar ali o apoio que lhe for, né, solicitado. Então, a lotação ela se dará no momento da posse, observadas as vagas disponibilizadas, conforme a definição da administração pública e a ordem de classificação do candidato. Então, tão importante como se preparar para a prova é, e passar, obviamente, é passar bem, bem classificado. Por conta disso daqui, os melhores classificados terão prioridade nas escolhas das vagas ali disponíveis. Ou seja, aqueles que não se preocupam muito com a questão da classificação, infelizmente, vão ficar com as vagas que sobram e às vezes vão ficar de fora porque as vagas vão ser todas preenchidas e vão ficar ali, né, a ver navios. Às vezes ele fica lá como será concedida ajuda de custo para as despesas com alimentação por dia efetivamente trabalhado, observadas as regras estabelecidas no Decreto 49.006, de 12 de março de 2025. Normalmente, a ajuda de custo vai ser durante o curso de formação e vai ser 50% do valor, né, da remuneração inicial ali, que está em torno de 5.300, vai receber metade desse valor. Então, quais são os requisitos, né, para a investidura no cargo? O candidato aprovado no concurso público de que se trata esse edital, ele será investido no cargo se atendidas as exigências. Ter sido aprovado e classificado na forma estabelecida do edital, ser brasileiro nato ou naturalizado, gozar dos direitos políticos, estar em dia com as obrigações eleitorais, estar quite com as obrigações do serviço militar, né, para os candidatos do sexo masculino, ter 18 anos completos na data da posse, possuir na data da posse a escolaridade exigida para o cargo, que é o ensino médio ou ensino médio técnico, não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter sido demitido das instituições militares ou forças congêneres, não ter sido condenado a pena privativa de liberdade transitada em julgado ou qualquer outra condenação incompatível com a função pública. Tá vendo quanto é importante saber os requisitos? Porque se você tiver com alguma dessas impossibilidades aqui, esquece, não vai seguir adiante no concurso. Comprovação de escolaridade exigida para o cargo ela vai se dar mediante a apresentação do certificado de conclusão de curso de nível médio ou médio técnico, acompanhado do respectivo histórico escolar. A não apresentação dos documentos comprobatórios de quaisquer dos requisitos exigidos para investidura no cargo importará a perda do direito de posse e o candidato terá o seu ato de nomeação se tornado sem efeito. Então, vamos falar agora das inscrições, ok? Elas serão realizadas somente via internet por meio do endereço eletrônico institutoaocp.org.br durante o período indicado no cronograma, que é de 2/12 a 22/12. E para realizar a inscrição, o candidato ele deverá preencher o formulário de solicitação de inscrição, declarando estar ciente das condições exigidas para a admissão no cargo e das normas expressas nesse edital. Optar por uma das cidades disponíveis para a realização das provas objetivas e de redação, conforme nós já falamos anteriormente. Gerar o documento de arrecadação, né?
e efetuar o pagamento da taxa de inscrição estipulado. Ok? Então, o concurso ele vai ter as seguintes fases, né? Nós vamos falar aqui somente da primeira fase, que seria a prova, mas vamos passar rapidamente aqui para você ter conhecimento, que são 6 fases. A primeira é a prova objetiva de redação. A segunda fase é a prova de aptidão psicológica. Terceira fase, avaliação médica. A quarta fase também é uma fase bem temida, que é a prova de condicionamento físico. A quinta fase é a comprovação de idoneidade e conduta ilibada. E a sexta fase, que é o curso de formação técnico profissional. E lembrando que nesse curso de formação também tem uma prova final. Você tem que estar aprovado nessa prova, ou seja, concluir com êxito esse curso de formação para tomar posse como policial penal. A prova objetiva ela vai ser composta de 60 questões, distribuídas por áreas de conhecimento. Cada questão da prova objetiva terá 4 alternativas, sendo que, né, cada questão terá apenas uma alternativa correta. Será atribuída pontuação 0 às questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis. Muito importante aqui para ser aprovado, o candidato deverá obter 60 pontos ou mais na prova objetiva para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos nesse edital. Por isso é importante saber, porque quando você vai fazer a sua inscrição, lá você vai ter que marcar que tem ciência, né, de todas as regras aqui que estão contidas no edital. Então, as provas objetivas de redação serão realizadas nas cidades constantes da tabela 1.1, que nós já falamos, e as demais fases vão ser realizadas na cidade de Belo Horizonte ou na região metropolitana. Ok? Então, as fases da prova objetiva, redação, avaliação psicológica, avaliação médica e condicionamento físico serão executadas pela banca, pelo Instituto AOCP. A avaliação de deficiência dos candidatos PCD vai ser executada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. E a etapa de comprovação de idoneidade e conduta ilibada, né, que é a investigação social, ela vai ser executada pela Sejusp. E a etapa do curso de formação técnico profissional também vai ser executada por uma instituição a ser contratada. Então vamos lá das condições, né, para a realização das provas. Aqui ele repete as cidades que vão ser realizadas as provas. Então, as provas objetivas e de redação serão aplicadas na data prevista do cronograma, em horário e local a serem informados através do edital, disponibilizado sempre no endereço eletrônico institutoaocp.org.br e também no seu cartão de informação do candidato. O horário de início das provas ele vai ser o mesmo, ainda que realizadas em diferentes locais, sendo considerado padronizado o horário oficial de Brasília. O cartão de informação do candidato com o local de realização das provas ele deverá ser emitido no endereço eletrônico institutoaocp.org.br na data prevista do cronograma e serão de responsabilidade exclusiva do candidato à identificação correta do seu local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado, ok? O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 1 hora do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização das provas, munido de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta. Pelo amor de Deus, gente, é tinta azul ou preta. Não vai lá com caneta roxa, caneta verde, caneta vermelha. A tinta tem que ser azul ou preta. E o tubinho dela ali é aquele transparente. Se for com aquelas canetas coloridas, você não vai nem fazer a prova. Você vai ter que estar munido também do seu documento oficial de identificação com foto e o cartão de informação do candidato impresso através do endereço, né, eletrônico. E no caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato ele deverá apresentar uma certidão
que ateste o registro de ocorrência num órgão policial expedido num prazo máximo de 30 dias da data da realização da prova objetiva e de redação, e ainda assim ser submetida a uma identificação especial, consistindo na coleta do quê? Da sua impressão digital. Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos de solicitação de documentos, certidões de nascimento ou de casamento, título eleitoral, carteiras funcionais sem valor de identidade, carteira de habilitação sem foto, carteira de estudante, carteira de agremiação desportiva, fotocópias dos documentos de identidade e ainda que autenticado, bem como documentos ilegíveis ou não identificáveis. Então, muita atenção aí. Se você está precisando aí tirar uma carteira de identidade nova, esse é o momento, porque se tiver com alguma rasura, ilegibilidade, não identificado ali, ela não vai ser aceita, ok? E não será permitido ao candidato, em todas e qualquer dependências físicas onde serão realizadas as provas, o uso de quaisquer dispositivos eletrônicos, exceto o aparelho celular, no momento da identificação, quando do seu ingresso na sala de provas, se apresentando um documento digital. Ou seja, você pode utilizar o seu celular ali para apresentar a sua identificação digital. Isso, né, no momento de identificação que antecede ali a realização da prova. Da mesma forma, a utilização do documento digital com o QR Code impresso ou documento digital impresso não será permitida, devido ao fato de o fiscal ter que utilizar o aparelho de celular nas dependências do local de prova, sendo este um documento não condizente com as medidas de segurança adotadas. Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos de solicitação de documentos, certidão de nascimento e de casamento, títulos eleitorais, carteiras funcionais sem valor de identidade, carteira de habilitação sem foto, carteira de estudante, carteira de agremiação desportiva, fotocópias de documentos de identidade, mesmo que, né, que é autenticado, e documentos ilegíveis, ou seja, se você está com a sua carteira de identidade aí já passando da hora de trocar, precisando renovar ela, esse é o momento, porque no momento da realização lá da sua identificação, se não tiver legível, você não vai poder, né, realizar a sua prova. Então, não será permitido ao candidato, em todas e quaisquer dependências físicas onde serão realizadas as provas, o uso de quaisquer dispositivos eletrônicos, ok? Da mesma forma, a utilização do documento digital com o QR Code impresso ou documento digital impresso não será permitida devido ao fato do fiscal, né, ter que utilizar o aparelho celular nas dependências do local de prova para conferir, né, a autenticidade do documento, sendo esse um procedimento não condizente com as medidas de segurança adotadas pelo Instituto AOCP. E não haverá segunda chamada para as provas objetivas de redação, ficando o candidato ausente por qualquer que seja o motivo, eliminado do concurso público. O Instituto AOCP recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos ou equipamentos relacionados no item 19 do edital. Caso seja necessário o candidato portar algum desses objetos, estes deverão ser obrigatoriamente acondicionados em envelopes de guarda de pertences, fornecidos pelo Instituto AOCP e conforme previsto no edital. Aconselha-se que os candidatos retirem as baterias dos celulares antes do acondicionamento no envelope, garantindo assim que nenhum som será emitido, inclusive do despertador, caso esse, né, esteja ativado. Se no momento da prova o seu celular tocar ali, seja por questão de chamada, despertador ou qualquer outra espécie alienígena que acontecer ali, você está automaticamente eliminado. Então, antes de você condicionar o seu celular, caso você leve, né, o dia da prova lá no saquinho plástico onde eles vão, né, guardar, né, o seu aparelho ali, desliga o celular, confira, não guarde esse seu celular ligado, porque se ele emitir qualquer som ou vibração ali, você vai estar eliminado.
Então, os envelopes eles deverão permanecer lacrados, sujeitos à vistoria em qualquer momento, podendo ocorrer a eliminação do candidato em caso de identificação de abertura ou violação do envelope dentro do ambiente de prova. Será permitido ao candidato beber água e alimentar-se durante a realização da prova, desde que estes elementos estejam condicionados em recipientes transparentes e sem rótulos. Ou seja, você vai ter que levar ali a sua água na garrafinha transparente, sem o rótulo. Da mesma forma, o alimento, num saquinhos transparentes, sem nenhuma escrita, sem nenhum rótulo, ok? O Instituto AOCP não ficará responsável pela guarda de qualquer objeto pertencente ao candidato e tampouco se responsabilizará por percas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas e nem por danos neles causados. E não será permitida a entrada de candidatos no local de realização de provas portando armas. O Instituto AOCP não vai efetuar a guarda de nenhum tipo de arma do candidato. Se porventura tiver um candidato aí que seja CAC ou seja policial de uma outra força e estiver realizando o concurso, não é permitido o porte de armas no momento da realização das provas, ok? Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha ao local do certame em qualquer local de prova durante a realização das provas objetivo de redação. O Instituto AOCP poderá, a seu critério, coletar impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais. Ao terminar as provas objetivas de redação, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala as suas folhas de respostas, né, que é a prova objetiva, e a versão definitiva da prova de redação, devidamente preenchidas e assinadas. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas ou da folha da versão definitiva por erro do candidato. Ou seja, errou, tchau. O candidato deverá transcrever as respostas à prova objetiva para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção. O preenchimento da folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder conforme as instruções contidas nesta e na capa do caderno de questões. O candidato deverá assinalar as respostas das questões da prova objetiva na folha de respostas, preenchendo os campos com a caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta. Mais uma vez aqui enfatizando esse detalhe. Por isso é importante o conhecimento das normas, das condições, para depois falar que não sabia, não tem como questionar, porque no momento da inscrição você vai ter que dar o aceite lá de que conhece todas as normas, todas as regras para a realização da prova, ok? Então, os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão de inteira responsabilidade do candidato, tais como marcação rasurada, marcação não preenchida, marcação feitas a lápis ou qualquer outro tipo diferente da orientação contida na folha de respostas ou na capa do caderno de questões, incluindo na redação a transcrição da versão definitiva de acordo com a numeração e a sequência correta indicada na folha da versão definitiva. Então, o candidato ele não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou de qualquer outro modo danificar a sua folha de respostas, sob pena, né, de arcar com os prejuízos advindos da sua impossibilidade de realização do procedimento eletrônico desta. A prova, para a condição das provas, né, de redação, será feita com a caneta transparente de tinta azul ou preta, com a grafia legível, a fim de não prejudicar o desempenho do candidato, quando da correção pela banca examinadora, obedecidos ainda os demais critérios previstos no item 12. Então, após identificado e acomodado na sala, o candidato somente poderá ausentar-se desta 2 horas após o início das provas, acompanhado de um fiscal. Entenderam? Após o início da prova, só pode se ausentar após 2 horas do início da prova, acompanhado de um fiscal. Exclusivamente nos casos de alteração psicológica ou fisiológica temporárias e necessidade extrema, em que o candidato necessite se ausentar da sala antes, né,
60 minutos iniciais da prova, poderá fazê-lo desde que acompanhado de um fiscal. Aqui é um caso, né, extremo, é uma exceção, mas a regra é que pelo menos 2 horas após o início da prova para o candidato se ausentar. O candidato poderá entregar suas folhas de respostas e a versão definitiva da prova de redação e deixar definitivamente o local de realização das provas somente após decorridos no mínimo 60 minutos do seu início, porém, ele não poderá levar consigo o caderno de questões e nenhum tipo de anotação das suas respostas. Os 3 últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas folhas de respostas em versão definitiva e assinarem o termo de fechamento do envelope, no qual serão acondicionadas todas as folhas de respostas e versão definitiva da sala. Ou seja, os 3 últimos, né, a terminarem a prova vão ter que sair juntos. Ah, mas eu quero levar meu caderno de questões. Como é que eu tenho que fazer então? Aguardar o tempo. O candidato deverá levar consigo o caderno de questões no decurso dos últimos 15 minutos do período estabelecido no subitem 10.20 deste edital, devendo obrigatoriamente devolver ao fiscal da sala a sua folha de respostas e a folha de versão definitiva, devidamente preenchidas e assinadas, pois essas, né, é que serão corrigidas ali. Então, a aplicação das provas objetivas e de redação ela terá a duração de 5 horas, ou seja, para você levar consigo o seu caderno de questões, você vai ter que permanecer lá 4 horas e 45 minutos, ok? Incluindo o tempo de preenchimento das folhas de resposta e versão definitiva. E não haverá prorrogação de tempo previsto para a realização das provas em razão do afastamento do candidato da sala de provas. Os espelhos da folha de respostas e a folha de versão definitiva da redação serão divulgados no endereço eletrônico institutalcp.org na mesma data de divulgação dos resultados das provas, ficando disponível para consulta durante o prazo recursal. A prova objetiva, que é de caráter eliminatório e classificatório, será distribuída e avaliada conforme as tabelas do item 9 deste edital, e a prova de redação, também de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada conforme a normativa do item 12 desse edital. E o gabarito preliminar da prova objetiva do caderno de questões vão ser divulgados um dia após a realização da aplicação da prova objetiva de redação no endereço eletrônico. Vamos falar agora da prova de redação. Ela vai ser aplicada aos candidatos inscritos para todas as áreas, juntamente, né, com a prova objetiva. Somente será corrigida a prova de redação do candidato que atender os seguintes requisitos: tenha sido aprovado na prova objetiva, ou seja, tem que tirar 60% da prova. Estiver classificado na prova objetiva de até o limite de 5 vezes o número de vagas disponibilizadas, não tiver sido eliminado por outros critérios estabelecidos. Todos os candidatos empatados na última posição da prova objetiva, dentre os limites expostos, serão submetidos aos critérios de desempates, previstos no item 18.3 até 12.2.3. Os candidatos não classificados dentro do número máximo estabelecido na tabela 12.1, ainda que tenham a nota mínima prevista no subitem 9.3, estarão automaticamente desclassificados do concurso público. É por isso que eu disse que é importante não apenas pensar em passar na prova, ser aprovado, mas sim estar bem, né, classificado. Justamente por conta disso, existe um limite, né, de vagas, enfim. Então, o concurso público hoje ele é bastante concorrido, bastante almejado aí. Então, num concurso de nível médio, onde que se paga atualmente mais de R$ 5.000, é um concurso que vale bastante a pena e muitas pessoas vão fazer, ok? Então, vamos lá, continuidade. A redação será elaborada a partir de um tema proposto, baseado em um ou mais textos de fragmentos de textos,
O candidato ele adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia textual dissertação. Então, a redação é padrão, é a mesma de todos, a maioria de todos os concursos, inclusive o Enem, é simplesmente uma dissertação. O seu texto ele deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, em suma, os aspectos, né, para esse tipo de produção textual. Então, a prova de redação terá o caráter eliminatório e classificatório, ela vai ter uma pontuação máxima de 100 pontos, e o candidato deverá obter 60 pontos ou mais do total da pontuação prevista para a redação, para não ser eliminado no concurso público. Então, assim conforme a prova objetiva, vale 100 pontos, você tem que atingir um mínimo de 60 pontos. A prova de redação também vale 100 pontos e você tem que atingir um mínimo de 60 pontos para ser classificado, ok? Aprovado e classificado. Então, como que vai ser distribuída essa pontuação na prova de redação? Vamos lá para os aspectos, né, de avaliação. 25 pontos, né, atendimento ao tema e ao seu desenvolvimento, né? A informatividade e a argumentação, vale 25 pontos. Mais 25 pontos, né, coesão intra e entre os parágrafos, né, o referencial, o sequencial, o diversificado e recorrente. A coerência, né, que é a progressão, a articulação e a não contradição. Terceiro ponto avaliativo, mais 25 pontos, atendimento à estrutura textual proposta, né, a organização do texto, né, dissertativo, argumentativo e dos parágrafos ali. E mais 25 pontos na modalidade gramatical, pontuação, grafia, inclusive a legibilidade, ou seja, o pessoal que tem uma letra aí que é meio difícil, né, da gente entender ali, vamos procurar dar uma caprichada ali para evitar perder muitos pontos. Questão de concordância, regência e colocação pronominal também, então ali fechando 100 pontos da prova de redação. Então, a folha da versão definitiva da redação será o único documento válido para avaliação. O rascunho, o caderno de questões, é de preenchimento facultativo e não vai valer para a finalidade da avaliação da redação. Então, o candidato vai dispor de, no mínimo, 20 e, no máximo, 30 linhas para elaborar a sua versão definitiva da redação, sendo considerado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado que estiver abaixo de 20 linhas ou ultrapassar a extensão de 30 linhas permitidas para a elaboração do seu texto, considerando o tamanho de letra proporcional para a linha da folha de redação. Então, o candidato ele deverá apresentar a sua redação no espaço próprio da folha da versão definitiva. Ele pode utilizar, né, o rascunho contido no caderno de provas, sem, obviamente, que esse rascunho seja considerado para avaliação. Então, ele vai elaborar a sua redação atendendo às características próprias da dissertação, argumentação, escrevendo de forma legível com a caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul. Não deverá destacar qualquer parte da folha de versão definitiva e nem escrever nos espaços reservados, né, à banca organizadora. Ele deverá seguir e obedecer as instruções constantes no caderno de prova e na folha de versão definitiva. O candidato ele terá a sua redação avaliada com nota 0 e estará automaticamente eliminado do concurso público se ele não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir do tema, não desenvolver o tema na tipologia textual exigida, apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor, redigir o seu texto a lápis ou com a tinta em cor diferente de azul ou preta, não apresentar sua redação na folha de versão definitiva, entregá-la em branco ou desenvolvê-la com letra ilegível, com espaçamento excessivo entre as letras, palavras, parágrafos e margens. Ou se apresentar identificação de qualquer natureza, ou seja, nome parcial, nome completo, ou outro nome qualquer, número, letra, sinal, desenho ou um código que o identifique, né? Na redação, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linha previstos no subitem 12.7, sob pena da perca de eliminação de pontos.
A sigilosidade e a impessoalidade da prova serão mantidas durante o processo de correção, resguardando, né, do corretor, né, a identidade do candidato. Ou seja, por isso que qualquer marcação ali na prova definitiva que identifique a pessoa, vocês sabem. Na folha de versão definitiva constará no rodapé a seguinte informação do candidato: para a correção, essa folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida. Ok? Será considerado aprovado o candidato que obtiver a pontuação e a classificação mínima exigidos para aprovação nos termos desse edital, ou seja, 60% da prova objetiva e 60% da prova de redação. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final. A nota final dos candidatos habilitados será igual à média aritmética simples do total de pontos obtidos na prova objetiva, redação e no curso de formação técnico profissional, considerando-se até 2 casas decimais, ok? Vamos lá. Aqui está falando na hipótese de igualdade de nota, quais serão os critérios de desempate, começando por maioridade, depois por maior pontuação na prova do curso técnico de formação profissional, depois de língua portuguesa, legislação especial, direitos humanos, raciocínio lógico. E se persistir o empate, preferência o candidato com mais idade. Ok? Também, se tiver exercido função de jurado, tem uma preferenciazinha aí. Está constando no item H. E para que faça jus, né, esse privilégio, sim, a documentação que comprove seu exercício na função de jurado, ela deverá ser enviada no ato de inscrição, juntamente com as demais documentações. Então, o resultado final do concurso público será publicado por meio de 2 listagens. Uma listagem geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos como pessoa com deficiência, em ordem de classificação, e uma listagem somente das pessoas com deficiência, ok? O candidato eliminado ele será excluído do concurso público e não constará, logicamente, na lista de classificação final. Será eliminado do concurso público o candidato que apresentar-se após o fechamento dos portões, não estiver presente na sala ou local de realização da prova no horário determinado para o seu início, não apresentar um documento de identidade exigido, bem como não cumprir as demais exigências na fase do certame conforme previsto no edital. E também vai ser eliminado o candidato que for surpreendido durante a realização das provas em comunicação com outro candidato, utilizando-se de material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude para obter aprovação própria ou de terceiros. Ou se for surpreendido, né, utilizando ou portando indevidamente ou algo diferentemente das orientações desse edital. Equipamentos eletrônicos, mesmo que desligados, máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, smartwatches, notebooks, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro ou qualquer aparelho similar. Livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos ou legislação impressos, etc. Também não é permitido bolsa, relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou qualquer acessório de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. Tenha qualquer objeto, tais como aparelho celular, aparelhos eletrônicos, smartwatches, relógios, qualquer espécie que venha emitir qualquer som ou vibração, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences, ou conforme orientações desse edital. Realizar qualquer tipo de registro fotográfico, seja por qualquer meio, após a entrada na sala de prova, for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova, faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, com autoridades presentes ou com os demais candidatos. Também vai ser eliminado o candidato que fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não os permitidos.
se afastar-se da sala a qualquer tempo sem acompanhamento de fiscal, ausentar-se da sala portando a folha de resposta, descumprir as instruções contidas no caderno de questões e nas folhas de resposta, e também se perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. Não permitir a coleta de sua assinatura quando for o caso, a coleta da impressão digital durante a realização da prova, for surpreendido portando qualquer tipo de arma, recusar-se a ser submetido a detector de metal, coleta de impressão digital ou qualquer outra forma de identificação, ou ausentar-se da sala portando o caderno de questões da prova objetivo de redação antes do tempo determinado. Recusar-se a entregar o material da prova, não atingir a pontuação mínima estabelecida nesse edital para ser considerado apto, e se a qualquer tempo foi constatado, por qualquer meio, que o candidato ele tenha se utilizado de processo ilícito, a sua prova será anulada e ele será automaticamente eliminado do concurso público. O resultado final do concurso público, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e publicado em Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no endereço eletrônico institutoaocp.org.br em duas listas, em ordem classificatória com pontuação. Uma contendo a lista de todos os candidatos e outra somente a dos candidatos com deficiência. Então, fechado todas as normas, todos os requisitos ali para a realização das provas, vamos aos conteúdos programáticos, né? Conhecimentos gerais. Primeiramente, de língua portuguesa. O que é que vai cair de língua portuguesa aí? Compreensão e interpretação de textos, tipos e gêneros textuais, significados de palavras, expressões, sinônimos e antônimos, ortografia oficial, classes de palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto, concordância verbal e nominal, conjugações verbais, colocação de pronomes nas frases, sintaxe, classificação das palavras quanto ao número de sílabas, dígrafos, encontros vocálicos e consonantais, divisão silábica, processos de formação de palavras, o uso dos porquês, o uso do mal com U e o mal com L, variação linguística, Manual da Redação da Presidência da República. Ok? A disciplina de raciocínio lógico. Vamos ter que estudar noções de lógica, diagramas lógicos, né, conjuntos de elementos, lógicas da argumentação, tipos de raciocínio, conectivos lógicos, proposições lógicas simples e compostas, elementos da teoria dos conjuntos, análise combinatória e probabilidade, resolução de problemas com frações, conjuntos, porcentagens e sequência, com números, figuras e palavras, resolução de situações, problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão, potencialização ou radiciação com números racionais nas suas representações fracionária ou decimal. Vamos ter também informática básica, tendo ali seus conceitos e fundamentos básicos, conhecimento e utilização dos principais softwares, né, utilitários, identificação e manipulação de arquivos, backup de arquivos, conceitos básicos de hardware, placa-mãe, memórias, processadores e disco de armazenamento, HD, CDs, DVDs, periféricos de computadores, ambientes operacionais, utilização dos sistemas operacionais Windows 7 e Windows 10, conceitos sobre Linux e software livre, utilização de ferramentas de texto, planilha, apresentação do pacote Microsoft Office, utilização de ferramentas de texto, planilhas, apresentação do pacote LibreOffice, utilização e configuração de e-mail Microsoft Outlook, conceitos de tecnologias relacionadas à internet e à intranet, busca, pesquisas na web, mecanismos, navegadores de internet, Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome, segurança na internet, vírus, spyware, malware, spam, transferência de arquivos pela internet. Passando ali para as noções de direito. Primeiro vamos ter direito constitucional.
Direitos e garantias fundamentais, artigo 5º. Administração pública, artigo 37, da defesa do Estado e das instituições democráticas, do estado de defesa e do estado de sítio, artigos 136 ao 141, da segurança pública, artigo 144. Também, dentro das noções de direitos, temos o direito penal, né, que é o Código Penal. Vamos falar ali do crime, artigo 13 ao 25, da imputabilidade penal, artigos 26 a 28, das penas, artigo 32 ao 52, dos crimes contra a pessoa, artigo 121 ao 150, dos crimes contra o patrimônio, artigos 155 ao 180, dos crimes contra os costumes, artigos 213 ao 218-C, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, artigos 312 a 327. Outra disciplina com grande peso, direitos humanos. Vamos ver aí teoria geral dos direitos humanos, conceito, fundamentos e bases teóricas e filosóficas dos direitos humanos, princípio da proteção internacional de direitos humanos, direito internacional humanitário, internacional dos refugiados e o surgimento da Organização Internacional do Trabalho, características dos direitos humanos, interpretação e aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos, dignidade da pessoa humana. Sistemas internacionais de proteção e promoção dos direitos humanos, Sistema Global dos Direitos Humanos, Organização das Nações Unidas, declarações, tratados, resoluções, comentários, relatórios, normas, organização, funcionamento, enfim, Sistema Interamericano de Direitos Humanos, Organização dos Estados Americanos, declarações, tratados, resoluções, relatórios, informes, jurisprudência contenciosa, consultiva e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ok, temos também incorporação de tratados internacionais de proteção dos direitos humanos ao direito brasileiro, posição hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos, a aplicabilidade das normas contidas em tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, a execução das decisões oriundas dos tribunais internacionais de direitos humanos do Brasil e controle de convencionalidade. Proteção dos grupos socialmente vulneráveis pelo direito internacional dos direitos humanos, mecanismos de proteção dos direitos humanos na Constituição Federal, direitos humanos de natureza civil, política, social, econômica, cultural e ambiental, direitos humanos de titularidade individual, coletiva ou difusa, parte de legislação especial. Vamos falar da lei de drogas, lei de crimes hediondos, lei do abuso de autoridade, Estatuto do Desarmamento, Lei Maria da Penha, lei que define os crimes de tortura. Temos Decreto Federal número 11.615, Lei de Execução Penal, Lei Estadual de Minas Gerais de 11.404, de 25 de janeiro de 1994, Regulamento de Normas e Procedimentos do Sistema Prisional de Minas Gerais, Lei Estadual 14.695, de 30 de 7 de 2003. Ok? Então vamos lá. O cronograma. Publicação do edital de abertura foi 3 de 10 de 2025. Prazo de impugnação do edital de abertura vai até o dia 10 do 10. Resposta dos pedidos de impugnação, 10 do 11. Ok? Solicitação de isenção da taxa de inscrição vai ser das 9 horas do dia 2 do 12 até as 16 horas do dia 3 do 12 de 2025. Prazo para o envio da documentação referente à isenção da taxa de inscrição vai do dia 2 até o dia 3. Divulgação do deferimento das solicitações de isenção de taxa de inscrição vai ser no dia 30 do 12. Período para recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição do dia 2 até o dia 5 do 1. E a divulgação do deferimento da solicitação de isenção
vai ser no dia 9/1. Então, o período para solicitação de inscrição é das 9 horas do dia 2/12 até as 14 horas do dia 22/12. Período para emissão da segunda via do boleto, 2/12 a 22/12, observando o horário de compensação bancária. Período para o pagamento da taxa de inscrição, 2/12 até as 17 horas do dia 22/12. Período para postagem de laudo médico, 9 horas do 2/12 até as 23h59 do dia 22/12. Ok, divulgação do deferimento das inscrições no dia 30/12. Período para recurso contra o deferimento, do dia 2/1 ao dia 5/1. Divulgação do deferimento de inscrição pós-recurso no dia 9/1. E divulgação do edital e horário local de prova vai ser no dia 13 de janeiro de 2026. Ou seja, reforçando, período de inscrição 2/12 até 22/12 de 2025. Divulgação do edital, do horário e da local de prova, dia 13 de janeiro de 2026, ok? Então, a disponibilização do cartão de informação do candidato vai ser no dia 19 de janeiro e a aplicação da prova objetiva e de redação no dia 25 de janeiro de 2026. E a divulgação do gabarito preliminar dos candidatos e cadernos de questões no dia seguinte, no dia 26 de janeiro. Ok? As datas e etapas posteriores serão divulgadas oportunamente no site oficial, podendo sofrer alterações, atualizações ou ajustes, que serão tempestivamente comunicados aos candidatos. Todos os horários relacionados à publicação de editais, comunicados e links do Instituto AOCP serão considerados no horário oficial de Brasília. Então, toda e qualquer alteração, atualização, acréscimo, será sempre feito comunicado oficial e divulgado no site do Instituto AOCP. E é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar frequentemente as publicações de todos os comunicados e atos referentes ao concurso. Os prazos estabelecidos são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de documentos após as datas estabelecidas, ok? Qualquer inexatidão ou irregularidade constatada nas informações, documento de candidato, ou omissão ou declaração falsa, irregularidade, levará à sua eliminação, ok? Não haverá segunda chamada para quaisquer fases do concurso, seja qual for o motivo da ausência do candidato, e nem serão aplicadas provas em locais ou horários diversos dos estipulados no documento ali de confirmação de inscrição, ok? O não comparecimento do candidato em qualquer uma das fases acarretará na sua eliminação do concurso. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Instituto AOCP não se responsabilizam por quaisquer tipos de despesa com viagens ou estadia de candidatos para prestarem as provas neste concurso público. O Instituto AOCP e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a este concurso público, ok? Vamos lá, nem a Sejusp e nem o Instituto AOCP, eles não se responsabilizam por prejuízos de candidatos recorrentes de endereço eletrônico desatualizado, endereço residencial desatualizado, correspondência devolvida pela empresa de correios por diversas razões, outras informações divergências errôneas fornecidas pelo candidato, como dados pessoais, telefones e documentos, ok? Vamos mais para a consideração final aqui. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação ao candidato, valendo para este fim a publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Quaisquer alterações nas regras fixadas nesse edital somente poderão ser feitas por meio de ato de retificação.
E assim a gente termina, então, essa análise da primeira etapa, né, considerações gerais ali, a primeira etapa que é a prova de objetiva e de redação para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu, até a próxima e rumo à aprovação para aprovar concursos.